muito, muito, muito cansada. E daí, ele até me chamou que ele estava com uma dúvida lá sobre a apostila, daí eu até repassei porque eu não sabia como resolver, né? Aham. Mas é importante que ele se sinta assim, ó, acolhido pelo nosso grupo também, para que ele vá desenvolvendo, porque tem a base ali, mas nós somos livres pensadores. Quanto mais a gente conseguir pesquisar e ir atrás e saber, fica melhor, né? Nós somos, podemos ser autodidatas também, né? Essa coisa da apostila, acho que é bom conversar, né, com o pessoal e disponibilizar a apostila na medida que vai andando quando a pessoa vem para aula, ele já vem alguma coisa, né? Acho que é Sim. muito importante a apostila, o material para a pessoa ler em casa. Inclusive, alguns locais, algumas representações, alguns departamentos estão rodando e muitos alunos eles ficam esperando só pela aula, não estão estudando em casa, né? Então, a aula é muito pouco, né? Precisa que seja estimulado a leitura. Sim, é bem interessante essa colocação que você fez, porque eu vejo, eu participo de outras turmas também que eu auxilio para até eu aprender como ser instrutora, né? E é uma das maiores dificuldades o pessoal já vir com a leitura. E é interessante porque, como eu fiz à distância, então era eu e eu mesma, né? Sim. E tinha que me virar. Então só tinha a leitura, não tinha ninguém para responder questionamentos. Quando você tem, já tem a base, daí você tem alguém para você questionar e perguntar, nossa, fica muito melhor, né? Sim. Mas daí, se por acaso eles não fazem essa parte da leitura, esperam só que alguém venha e dê já mastigado, né? Porque daí vai dar a visão da outra pessoa, que a outra pessoa teve sobre a leitura. Isso. Então fica muito restrito. Pouco, fica mais, depende da pessoa ampliar aquilo, né? A aula dá uma noção geral, porque normalmente a aula não dá para ler todo o conteúdo daquele manual, né? Porque o manual ele é grandinho e depende da maneira com que o instrutor usa para transmitir. Pode ser que ele usa fazer uma síntese ou alguma coisa assim. Então ele não transmite tudo que existe em conteúdo. Quem faz pela apostila ou faz pelo IAD, então ele é obrigado a ler, né, estudar e pensar para responder as questões, tal. Então acaba que às vezes sendo mais, aprofundando mais um pouquinho. Agora, o presencial é bom se juntar essa parte aí, né? Para poder. Então, isso é importante, né? Que as representações e o departamento consigam estimular e passar o material, né? Porque eu não vejo muito sentido de não passar o material. Acho que o material deve ser como a gente vai na escola, né? A gente vai na escola, logo é indicado qual o livro que a gente vai estudar, essas coisas, né? E aí depende do aluno, se ele quer adiantar um pouquinho mais, ele tem o material em mão ali. Verdade. Hoje o tema que foi sugerido foi a questão do itinerário de Ió e as visitas cíclicas dos Manus, dos avataras em cada tempo. Eu sempre lembro aquela passagem do Bhagavad Gita. Eu tenho que falar pausadamente, senão não sai. Do Gita, né? Que vamos resumir, né? Porque o Gita daí já fica mais tranquilo, né? E que Krishna fala para Arjuna, eu acho interessante isso porque relata esse processo do itinerário. Olanu, cada vez que a Dharma declina, Dharma vem para fazer, para restaurar a lei e fazer com que tudo volte ao seu equilíbrio. Né? Mais ou menos isso, parafraseando, para entender, eu não lembro assim, literalmente como é, né? Não sei se você lembra, Benê. É mais ou menos isso mesmo, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Toda vez que Dharma declina,
né, eu me manifesto para colocar a humanidade em ordem, né, para restabelecer a lei. Isso, para separar o joio do trigo, né? Isso tem todo um processo que também tem em outros livros sagrados, como na Bíblia também tem todo esse processo. Então, e é interessante que o itinerário, a gente pode pensar assim, o que é um itinerário? Itinerário etimologia da palavra é um percurso onde vai passar, né, em determinados pontos, colocando como exemplo, um exemplo bem simples da nosso tempo, que é o itinerário do ônibus. Qual é a rota que precisa passar para que faça todo o processo, para chegar do ponto A ao ponto B? A evolução também tem um propósito. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, né? Que as pessoas podem até pensar assim, que cada um faz o que bem entende, mas tem um propósito maior, tem uma lei que a todos rege. Então, esse propósito é esse itinerário. A gente entender isso, não que a gente esteja na mão do destino, mas existe um planejamento, existe uma forma de que a evolução nos conduz para chegar a um determinado ponto. Se, mas a pessoa não está fazendo. Daqui a pouco, se a pessoa vai ser substituída, a lei é muito maior. A gente ter a dimensão do tempo e da evolução, e como a evolução acontece, como o Dharma acontece na nossa vida, isso faz com que nós consigamos entender um pouco mais e até acalmar um pouco mais as nossas emoções, a nossa ansiedade, muitas coisas que a gente não consegue entender também com o nosso mental, que pode fazer com que a gente até desvie um pouco do nosso caminho. Sabe? Como a gente estava falando do sermão, assim, às vezes dá um interregno de tempo, ainda dá uma desviada, mas o caminho é sempre um a seguir, que é a nossa evolução, a gente se melhorar. Eu sempre penso que para a gente ter essa dimensão, primeiro a gente tem que fazer isso com a nossa vida. Quando a gente é bem novinho, eu lembro já de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, você vai vivendo assim, e daí a gente vive o momento presente, é aquela, por isso que eu acho lindo criança, porque criança tem toda uma espontaneidade, toda aquela coisa assim, aquele vigor, e ele está se desenvolvendo naquele tempo presente. Mas no decorrer que a gente vai assimilando, vai desenvolvendo mais o nosso mental, nós podemos começar a olhar o nosso percurso, até onde nós chegamos, tudo que nós vivenciamos, não para a gente poder ficar se lamentando, porque quando a gente vive muito de passado, a gente tem a tendência a ficar nos buracos de astral, então por isso quem vive no passado fica depressivo, né? Em algumas coisas que não deram certo, então a gente fica remoendo aquilo ali não faz bem. Mas você tem uma perspectiva do que você já viveu até aqui, te dá uma dimensão de aonde a evolução, o Dharma está te conduzindo. Quais são as lições que você está tendo que aprender? Qual é a tônica da sua vida? Então, é interessante você olhar, se distanciar, se despersonalizar, não entender assim, que aquilo ali não ficar tão pessoal, mas conseguir se distanciar um pouquinho para que você olhe como uma terceira coisa, como uma terceira pessoa, como se fosse o teu eu, né? Olhando para você mesmo e fazendo essa autoanálise. Quando a gente faz isso no nosso dia, assim, nossa, o que aconteceu durante o meu dia, o que eu aprendi, quais foram as minhas dificuldades, o que eu gostei durante o dia, a gente já faz esse exercício, mas fazer isso nesse distanciamento na vida, até onde, o ponto que a gente está e aonde a gente percorreu, esse nosso itinerário também dá uma dimensão. Daí você pode desprender esse seu itinerário pessoal para o itinerário da sua família. Qual é o percurso que a minha família vem fazendo? Quais as lições kármicas que a minha família vem repetindo? Então, é um outro olhar, sabe? Já expande um pouco. Daí você se encontra e se entende como fazendo parte da humanidade.
deve ser, olha a história da humanidade, assim, nossa, daí você encontra, daí na iniciação, todos os nossos estudos que a gente faz do itinerário, e a gente vai indo e vai percebendo. Então, a gente pode perceber assim, que sempre teve seres que vieram para ajudar a fazer esse resgate. A gente não é deixado de qualquer jeito. Então, isso, não sei vocês, mas isso dá um quentinho aqui dentro, sabe? De você estar sendo olhado e cuidado por um pai amoroso, um pai e mãe cósmicos amorosos que deixam o nosso livre-arbítrio, mas tem um plano muito maior. Então, esse itinerário, ele nos conduz. Então, a gente pode ter a dimensão do microcosmo e do macrocosmo. Então, fazer essa ligação, porque é como se nós fôssemos assim, uma engrenagemzinha, e se a gente se perde achando que só uma engrenagemzinha não tem muita importância, assim, e não entende que essa engrenagemzinha movimenta outra, que movimenta outra, que movimenta outra, se essa engrenagemzinha, por livre-arbítrio, decidir não fazer o seu papel, daqui a pouco vem outra engrenagem no seu lugar, e aí a evolução vai se dar. De um jeito ou de outro, a evolução vai se dar. Mas saber que você faz parte disso, e há uma interconexão, e isso move uma roda muito maior, de uma engrenagem muito maior, que é o itinerário dos grandes seres, dá uma sensação assim, de pertencimento a uma coisa muito maior. Não sei o que vocês acham dessa... Eu não tinha pensado no itinerário como um itinerário temporal, assim, tipo... Eu também não. Eu normalmente imaginava só como espacial mesmo, assim, de lugar até onde chegar, né? Essa dimensão dele você coloca no tempo e espaço, né? Então tem a parte temporal e espacial junto, porque na realidade eles são a mesma coisa na sua essência, né? Tempo e espaço, eles estão interligados nesse processo. Nessa dimensão, acho que o Jorge Antônio Ouro explicou isso ali. No momento onde nós estamos agora, ainda tem a dimensão tempo. Mas, por exemplo, no astral não tem tempo. É tudo misturado, então não tem uma divisão temporal como tem aqui. O tempo lá é diferente, né? Então, aqui, nesse nosso itinerário, nós temos tempo e espaço. Então, a gente analisar o dia, a semana, o mês, uma vida inteira, várias gerações, e toda a humanidade é uma questão temporal que você coloca tempo e espaço, e daí você, no tempo e espaço, consegue... Nossa, o Cristo esteve aqui há 2000 e poucos anos e veio trazer... Antes disso, teve vários Zoroastros. Antes disso, teve Krishna, teve Buda. Então, todos esses e eles estavam num tempo e espaço determinado. E agora, com a vida de Maitreya, isso vai ser espargido, vai ser uma coisa que eu imagino, intuo que seja, pelo que eu li também, que daí seria uma coisa para todos, né? Então, uma dimensão assim, de um avatar a 100%. Tempo, espaço, e essa luz, e é como se fosse um download. Assim como nós, quando temos de 7 em 7 anos, vai descendo um download de algumas informações, de algumas coisas que, conforme o nosso corpo vai ficando mais maduro, nós vamos conseguindo ter mais discernimento. Então, a evolução, ela é muito aprimorada. Ela só vai descendo conforme o equipamento também vai conseguindo dar conta. Então, quando tiver o mental já formado, daí já vem um download de algumas coisas que você já pode ir trabalhando. Então, aos pouquinhos vai sendo assim. E eu acredito que a humanidade também é assim. Conforme o desenvolvimento da humanidade vai sendo dado e vai podendo ter uma ambientação para seres poderem habitar junto com a gente, novamente aqui, para que, quiçá, daqui algum tempo, a gente possa viver numa sinarquia, onde esses seres
podem reger de maneira mais primorosa e elevar esse nível evolutivo da humanidade. Então, essa coisa tempo, espaço e luz. São os dois lados da mesma moeda, né? Sim. Isso que é, olha só, eu estava pensando agora, lembrando, olhando para vocês, já lembrei do Tesseract. Nós temos uma visão, e daí, daquela questão da Planolândia, né? Na Planolândia, só se vê essa dimensão. Esse exercício que a gente está fazendo é de conseguir enxergar um pouquinho mais e visualizar na nossa abstração um Tesseract, uma coisa assim muito maior, porque nós estamos elevando, tentando fazer com que o nosso pensamento vá para um nível, saia da mente concreta e numa abstração consiga enxergar outras dimensões. Então, é tempo, espaço, né, a luz incidindo, e nesse prisma, nesse Tesseract, ele vai expandir, e essa luz vai mostrar, quem sabe, outras dimensões que a gente ainda não consiga enxergar, né? Muito bom. Bom, já que você comentou essa parte do itinerário relacionado com conosco mesmo, né, mas mais ligado com a nossa caminhada, as nossas transformações, e eu vou lembrar um pouquinho então o itinerário de Ió, assim, do ponto de vista das civilizações, né, da caminhada da mônada, né, que é a evolução nossa coletiva, né, como humanidade. Então, recordando, né, que o que evolui é a matéria, né, aquela parte nossa que está em evolução, que está em transformação. Então, a mônada, partindo do princípio de que todo o universo, ele para se manifestar, ele projeta do Sol central e assim por diante, vai manifestando nos planos cada vez mais densos até chegar no plano mais, no quarto globo, que é a Terra, né? E aí todas aí no planeta Terra começa então as civilizações, né? As 7 raças mães, e cada raça mãe para completar seu processo de consciência daquele momento evolutivo. Aquela primeira raça, ela tem 7 sub-raças, ou ela evolui em 7 estágios, né? E aí para a segunda também 7, na terceira 7, assim por diante. Como nós estamos na quinta raça mãe, então a quinta raça mãe começou na meseta do Pamir, lá no Extremo Oriente, lá, há 1 milhão de anos atrás, com uma rama, um broto, uma rama da quinta raça semita Atlântida, que seria de lá. Então surgiu o início da nossa civilização atual, que teria a função de despertar então o princípio da consciência da mente abstrata já, né? Que na Atlântida foi trabalhado a mente concreta e tal, em 7 tônicas, e ali na Atlântida então começou esse novo ciclo de evolução, que seria da raça ária. Então a raça ária então tem que passar pelo até tem as lendas, né, que a gente vê sobre as lendas, os próprios da mitologia, que fala da novilha, né, levando o ferrão, assim. Esse aí então seria a humanidade, né, que vem, que tem que andar de civilização em civilização, adquirindo um novo estado de consciência. Então daí tem a primeira sub-raça, a área hindu, depois a área semita, e assim as civilizações vão acontecendo. Então, em cada raça há 7 sub-raças. Cada sub-raça há 8 ramos raciais, né? E assim, para se formar esse estado de consciência de uma tônica, de uma sub-raça. Então, esse itinerário que a humanidade vai passando, então, começa num determinado ponto do planeta, do Oriente para o Ocidente. Quando completa uma tônica de uma humanidade,
E para isso vem o Manu, né, que a Gilmara falou. Então, se manifesta o Manu, que é aquele que recolhe a semente da raça anterior, aquelas mônadas que já atingiram um nível de consciência compatível com o novo estado de consciência a ser desenvolvido, e começa então, ele como pai de uma nova humanidade, ele dá a largada, vamos chamar assim. E e aí ele vem com a sua corte, Só um pouquinho. Então, eu pensei que teria assim, um Manu semente, que no nosso caso é Vaivasvata, né, que daí foi lá na meseta do Pamir, e daí ele vem, daí agora no final vai ser um Manu colheita. Mas pode ser o mesmo? Existem vários Manus, é isso que eu tô falando de uma maneira genérica, mas existe, por exemplo, o Manu colheita, o Manu semente, que ele vem no final de uma raça mãe. Assim, mas eu quero saber se dá para ser, se ele pode ser o Manu colheita e o semente juntos? Será que ele pode ser isso? Nesse nosso momento atual, o Manu colheita e o Manu semente, eles meio que se misturam, né? Porque porque ele veio e agora ele já se projeta em Maitreya, né? Então, praticamente, porque é o seguinte, a hierarquia que gera a sua descendência, ela se projeta na própria descendência, porque é o autogerado, né? Esse gera, o pai e mãe cósmico gera o próximo corpo do qual ele vai se projetar no futuro para desenvolver uma outra... Então ele veio como... só fazendo então esse parênteses que você falou, ele veio agora como um Manu. Ele veio fazer o encerramento do ciclo passado, porque houve um atalho contra o futuro, né? Um saque, porque não era para acontecer assim, mas como houve uns imprevistos, vamos chamar assim, que não era imprevisto, mas que foi uns apressamentos, né? Que foi a lei foi tentado o lado que trabalha contra a evolução tentou impedir, né? E com essa tentativa de impedimento aconteceu o acidente de Lisboa, e daí fez com que o Eterno antecipasse a vinda dos seres de hierarquias, que era para vir só em 3005 para 1900. Então aí teve que criar novamente um veículo para que o Avatar nascesse na face da Terra, né? Porque o primeiro veículo, que seria a primeira Helena, então foi tirada da face da Terra, teve que descer, né? E no acidente de Lisboa, daí, então ela teria que novamente retornar. Então, para isso tinha que criar um novo veículo, né? Para que ela voltasse para continuar o trabalho. Então, para isso teria que nascer os planetários que estavam previstos só para 3005. Então houve esse saque contra o futuro, né? E com esse saque contra o futuro, tudo mudou. Daí, aquele que veio era para fazer uma parte, depois voltar, e outro ser fazer outra parte, ele teve que fazer tudo. Então, ele se tornou praticamente uma Manu colheita, uma Manu semente, tudo ao mesmo tempo, né? E já criar a sua nova... Então, voltando lá no início, onde a gente parou, então, lá no início, aquele ser, então, veio dar o início da civilização ária, e aí, para isso, tinha que dar sequência naquele trabalho das 7 sub-raças, né? E para cada sub-raça dessa tinha que desenvolver uma tônica de evolução, recordando as tônicas anteriores já num estado uma oitava acima, vamos chamar assim, é o que você estava colocando aí. Quando já estava havendo veículos, ou seja, já tinha seres humanos na face da Terra com capacidade de desenvolver aquele novo estado de consciência. Então veio o Avatara e imprime aquela marcha da civilização, e aí surgem os outros Manus, né, que seria das sub-raças anteriores e também dos ramos raciais, que tem o Manu principal e depois os Manus das tônicas, até chegar nos pais de família e mãe de família, né? Vai se ramificando até chegar em cada um de nós, né? Aí, quando então vem o Manu daquela civilização, e assim passou, né? Daí veio do Oriente, civilizações crescem, se degradiam, umas sobem, outras descem, aquelas que completam seu estágio entram em decadência e vai surgindo uma nova como resultado da mistura daquelas civilizações anteriores, tá?
E daí vem, né, para o Egito, depois vem para a Índia, e depois chega até na Grécia, né, já próximo da vinda do Cristo, preparando a vinda do Cristo e tal. Aí vem o Cristo também e faz o seu trabalho, né, com todas as suas hierarquias. Parte do trabalho também não funciona, tem que, né, voltar para o Oriente, e assim vai. Até chegar na raça, na quinta sub-raça, que é a teutônica, né, que espalhou pela Europa toda, e era para sair uma tônica para a América do Norte e para a América do Sul, para a sexta e sétima sub-raça, que era a finalização da raça ária, né, para completar. Então, como são 7 sub-raças, cada uma dessas, então você veja só, esse é o itinerário de Ió. A mônada, que é a consciência divina, fazendo a experienciação através de seres humanos e civilizações. Civilizações, uma sai da outra. Uma semente atinge o seu apogeu, recolhe-se o resultado daquela, se projeta para frente, surge um novo Manu que dá sequência, tá? E assim vai. Daí teve Odin, Orfeu e assim por diante, né? E aí, até chegar agora com uma vinda de Blavatsky, que foi para a América do Norte, e para a América do Sul, veio o professor Henrique José de Souza, né, para dar então essa como para andamento. Só que daí preparando já o advento do Manu, seria o Manu semente. Então existe a projeção da divindade. Então sim, são 7 raios, né, cósmicos. Então tem o Sol central, que seria a trindade superior, né, a causa das causas, e de lá se projeta 7 raios para evoluir. E cada raio desse tem um sistema de evolução, um globo e tal, e um planetário. Então, os planetários eles são dirigentes dos sistemas. Então, aí cada raça tem a ver com um desses planetários. Então, nas subtônicas, nas raças, vem então um Manu ou uma Avatara, projeção da consciência cósmica, vou chamar assim, 1/7 da consciência cósmica de um planetário. E assim vai. Quando chega num momento igual agora, já não é uma projeção desses planetários, do avatar dos planetários, já é a projeção do próprio Pai Cósmico, que seria o 8º, né? Seria, igual você que citou, a consciência integral que vem. Então, nós estamos nesse momento, onde que a consciência integral está com todas essas hierarquias trabalhando aqui e agora. E esse é o trabalho que vem do Oriente para o Ocidente, sempre assim, né? Fazendo o sentido, e também do Norte para o Sul. E isso já era previsto nas teogonias da Gupta Vidya, da ciência das idades, que é o biose do passado, né? Que hoje é a biose do presente. Já estava tudo. À medida que a gente vai estudando, a gente vai começar a ver onde que isso já tinha sido revelado, desde nas pirâmides do Egito, milhares de anos atrás, né? Lisboa, né? Está escrito lá em Lisboa, as Sibilas e tal. Então, tá tudo sendo anunciado. O próprio São Germano já deixou isso na Idade Média. Ele falou que nesse momento estaria aqui, né? Estaria se projetando e se projetando no Brasil, né? Aqui na América do Sul, né? Voltaria e tal, e falou até o dia que ele estaria, que ele voltaria para a face da Terra, né? Então, que dia que é? 1883, dia 15, tal. Interessante. É muito legal isso ali, né? Que você exemplificou muito bem, colocando as raças, sub-raças, todo o processo da cosmogênese, assim, colocado aqui para que a evolução se dê, né? Então, isso. A gente pegou do pessoal, foi lá para o macrocosmo para entender isso, porque fazendo essa ligação, a gente consegue entender que nós fazemos parte disso tudo, né? É como se estivesse descascando uma laranja. Então, vai fazendo parte, o itinerário vai descascando, vem lá do norte, como você falou, vai fazendo o seu processo cíclico, né?
e vai descascando a laranja. Nós estamos descascando laranja. Isso. E vamos lá. Até eu... Ué, travou. Então, vocês estão ouvindo aí? Sim, só a Gilmara que travou ali, né? Tô vendo. Eu acho que ela caiu ali, deve ter ligado o Tá. computador. Então, enquanto destrava lá, só lembrando então que quando fala do Avatara e da família do Avatara, que ele vem com a sua corte, então ele cria a sua família física, né? E também e a partir daí surge a família espiritual do Avatara. Aí quem seria a família espiritual do Avatara, né? A família do espiritual do Avatara são aqueles discípulos, aqueles seres que que vêm através do itinerário de Ó, que já tem a alma preparada para receber, trabalhar a consciência, o novo estado de consciência que é trazido então pelo Manu do novo ciclo, né? Que é o Avatar. A Gilmara caiu mesmo, né? Já voltou? Oi. Já voltou, né? Tô aqui. O meu computador que resolveu desligar do nada ali. Eu peguei agora o celular, só que está carregando aqui. Então, eu só estava recordando que quem faz parte da família do Avatar é esta semente que passa a fazer parte da família do Avatar, a humanidade que sai da civilização anterior e que é selecionada como, através do novo estado de consciência, aquela que escuta e aquela que está preparada para colocar em prática o novo estado de consciência que o Avatar traz. Então, a família espiritual do Avatar são todos aqueles que estão ligados com o Avatar. No nosso caso agora, desse novo ciclo, todos os que fazem parte da família JHS, que faz o trabalho para receber esse novo estado de consciência, ele passa a ser filho espiritual do Avatar, né? Nós voltamos a se conectar. É como que se nós tivéssemos assim, dos avatares anteriores fomos distanciando, o estado de consciência foi afastando, mas parte da humanidade trabalhou o suficiente para elevar seu estado de consciência e está apto para, quando ele voltasse, entender a sua nova linguagem e ser estar entre os primeiros para formar aquela coroa inicial da nova civilização, tá? A partir dali começar a expandir esse novo estado de consciência. Expandir para a humanidade toda. Precisa de órgãos, de seres que possam levar isso. Isso. Até eu estava... É isso aí. Tinha um livro que você... que era a Guerra dos Deuses, God of War. Isso. E nesse livro, olha só que interessante, é colocado de forma simbólica a questão do que aconteceu com Manco Cápac e Mamaloco, onde na Atlântida, né, a queda da oitava cidade. Então, de forma bem sutil, a literatura, alguns filmes, algumas questões, eles vão trazendo isso para a humanidade e vão espargindo isso de uma forma assim, bem leve, não da forma como nós aprendemos, assim, mais específica, mas já dá um primeiro passo para que entenda que a humanidade, essas caídas da humanidade, para que viesse esses seres para poder fazer essa regeneração. Então, isso acontece fora de nós e isso acontece dentro de nós. Quando nós conseguimos olhar para uma nidana nossa, de alguma questão que nós precisamos trabalhar, e olhamos com afinco, com vontade, colocamos amor, sabedoria e atividade naquilo, não tem nada que não possa ser
transmutado e modificado. E assim também na humanidade. Então, é muito interessante, porque mesmo de uma maneira meio capenga, a cultura, as coisas que estão sendo trazidas, por mais que sejam mais densas e tudo mais, eu acredito sempre que tudo converge para que a evolução aconteça. O mal e o bem são só coisas temporárias para que a evolução se dê, né? Verdade, tipo Star Wars ou Harry Potter também, eles não colocam de forma tão direta, mas já dão uma explicada em algumas coisas, em coisas indiretas, né? De formas relativas, assim, tipo, eles mudam a situação, mas o princípio é o mesmo. Legal, né, Isso Jean? Porque esses filmes, essas coisas que a gente vai assistindo, depois quando você entra no caminho da iniciação, você começa a fazer uma ligação, né? E começa a perceber coisas que tá lá, tá na nossa Cara, né? que tá ali, a gente fala assim, nossa, até que não foi mal ter assistido esse filme, né? depois tem que reassistir. Viu, Jean, tem sabe que quando fala dos arcanos, né? E sabe que tem os arcanos menores e os arcanos maiores, né? E os arcanos, então, mas a humanidade, por exemplo, gosta do baralho, não é? Gosta do jogo. Então, e os arcanos maiores estão no baralho comum, né? A evolução da humanidade, da parte humana, ele é o próprio arranjo dos 4 elementos, das 4 hierarquias trabalhando, né? O quaternário. E o baralho trabalha os elementos fogo, terra, água e ar, né? Os 4 estados de consciência de uma maneira, vamos supor, através do vício, através do jogo, né? Então, se pensar bem, até quando o ser humano tá no fundo do poço, ainda assim ele tá crescendo. Ele está evoluindo porque a divindade é esperta, né? Usa tudo, né? Para poder fazer com que esse estado de consciência fique latente ali dentro, né? No ser humano. Sempre há uma mexida e uma remexida nesse processo, né? Não, acho que não tem como a gente ficar fora, porque tudo não tem fora, né? Tudo está dentro, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente está fadado a evoluir. Que ótimo isso, né? É muito bom. É uma boa notícia, né? O processo. Oi? É uma boa notícia, né? E além do processo cultural que a gente vê, né, no nosso dia a dia, tudo tá interligado. Mas eu acho assim que há um adiantamento por parte por nossa parte, se a gente conseguir enxergar isso. Lembra a última vez, o último que a gente conversou, que foi sobre consciência? Quando você tem consciência disso, onde é que estava a consciência, como é que a gente desenvolve, foi muito interessante, adorei aquele nosso papo sobre consciência. Mas agora, trazendo essa questão do itinerário e ligando com a questão da consciência, você saber qual vislumbrar todo esse processo, onde é que tem engrenagem pequena, a outra, ter esse discernimento ajuda muito a gente a não se perder nesse processo, tanto da iniciação, que está interligada na nossa vida e tudo mais, né? Porque se a gente não consegue se entender e se posicionar e saber onde é que nós estamos, né? É aquele velho assim, oncotô para um covô, né? Então tem que entender minimamente isso, né? O enigma da esfinge, para que eu possa me posicionar e quando a lei de mim precisar, eu possa dizer, né? Como o Benê falou, né? Que agora nós somos convidados a ser essa corte para que auxilie a vinda de outros seres, dos avatares e tudo mais. Então, nós como
como iniciados, temos que nos posicionar e saber minimamente. O duro é nessa época que nós estamos, de tanta conturbação, está tudo sendo muito remexido, tudo está sendo muito densificado. Então, para a gente saber onde eu tô, até dá para saber, né? Mas para onde eu vou, tá difícil. Daí fica uma questão meio difícil, né? A gente sabe que a gente vai evoluir, né? Então, lá para frente, a gente tem um norte, né? Tem um direcionamento. Mas vamos combinar que agora, no meio do caminho, a coisa tá... A gente sabe o nosso destino final, que é evoluir. Mas, nesse momento que o Brasil está passando politicamente, economicamente, todo esse processo, qual é o nosso posicionamento? Até dentro da biose tem, dá para ver nitidamente a questão da divisão entre polaridade, entre direita e esquerda, o que vai ser feito. Então, está tudo muito conturbado isso, mas eu acho assim que também isso faz parte do processo, porque o professor, ele falou sobre a questão assim, de que ele gostaria muito que os discípulos compreendessem a questão da polaridade. Então, você saber que você está se posicionando, independente de um lado ou de outro, que não é... Um lado é bom, o outro lado é ruim, não é essa questão, mas saber onde é que você está se posicionando é importantíssimo para que você consiga chegar no caminho do meio. Então, saber entender a polaridade e ter consciência de onde você está, né? Então, é bem interessante. Até eu não sei se vocês assistiram as palestras do COI lá? Alguma palestra? Eu assisti várias delas, quase todas. Assistiu, eu não consegui assistir. Não, eu não vi, não. A principal, a temática principal, eu assisti a maioria também, todas eu não consegui assistir, mas a temática foi a questão da paz. Teve até uma que era sobre a questão da polaridade mesmo, e ele, de forma muito didática, entre o branco e o preto, trouxe, por exemplo, a questão política. Eu acho muito interessante e muito bem-vinda nessa época onde nós estamos vivendo, para que a gente consiga ter mais discernimento, porque ele, naquela palestra, eu não lembro o nome da palestra, eu só sei que é a paz, sobre a polaridade, tem sobre o Tao também, que é muito boa, 1001 Noites eu também assisti, muito boa. O Gustavo fez uma palestra sobre Brasília, a parte que o itinerário, toda a obra que foi colocada lá, então não foi feito por um acaso, então tem todo um processo, achei bem interessante também. Teve também a questão da Ayurveda, que foi uma das representantes da França, que eu achei um pouquinho difícil de entender, a forma com que ela falava. Eu também não entendo muito, tanto do zodíaco normal, né? Eu estou ainda aprendendo, então, muito menos o horóscopo védico, então, mas eu me esforcei bastante para assistir. Mas achei bem interessante. Então, toda o qual ele teve ele ajudou bastante com essas palestras e ficou gravado no YouTube quando vocês quiserem assistir ou rever, né? Quando vocês quiserem pegar, porque eu achei bem interessante, que é uma boa contribuição para que a gente consiga ter um pouquinho mais de discernimento. Tem algumas palestras que a gente precisa assistir 2 vezes, né? Ali não teve tantas palestras tão difíceis, mas tem algumas do Jorge Antônio Ouro que eu tenho que assistir 2 vezes, porque senão eu não consigo compreender assim logo de cara, né? E é muito interessante, porque isso contribui bastante para que a gente compreenda, tenha um nível de consciência, né? E vá se aprimorando. Né, Elisa? Fala, concordo. Por favor. Oi. Olha só. Tudo bem, Elisa? Tá. Oi, Elisa. Você veio para a reunião também, né? Veio. Não foi... Não foi uma estratégia, vou dizer que não foi uma estratégia ali para poder ela parar quietinha. Não vai ganhar nada com isso. Já contribui essa participaçãozinha dela ali, né?
Daí depois, se você puder daí tirar uma foto dele depois para postar no grupo, que daí com ela junto, que ela faz parte do nosso grupo e é importantíssimo. Que fique assim, ó, um pouquinho só, o tempo que ela fica já é primoroso, já é nossa contribuição. É verdade. Ela é a pupila, né? Nossa pupila, com certeza. Eu acho que eu tirei uma foto. Olha só, que bom. Obrigado, Penê. Então, esses temas do Congresso foram muito, muito interessantes, né? Que versava sobre a paz e o objetivo era, como pano de fundo, era um novo estado de consciência, né? Então, e é isso mesmo que nós estamos agora trabalhando para que desabroche, que desperte em nós, em toda a humanidade, esse novo estado de consciência. Um estado de consciência assim, onde a gente tenha mais assim, compreenda as coisas, que a gente não ande muito assim conforme o vento nos empurra, né? Que a gente entenda minimamente para que a gente existe, o que é a existência, o que é evoluir, o que é estar aqui na face da Terra, onde a gente, por exemplo, igual você falou assim, de onde que a gente vem, para onde a gente vai, para onde... Então, saber minimamente nossa origem cósmica, que nós somos projeção divina, que nós somos uma centelha divina, que nós somos eternos, nós somos uma partícula que tem origem no Sol central, no Sol oculto, naquilo que a gente chama de imanifestado, em Deus, né, de maneira geral. Então somos essa partícula, somos a própria divindade revestido de vários veículos, vamos pôr várias vestes, para poder chegar até o fundo mais denso da matéria, né? Até o plano mais denso da matéria, porque a nossa essência, se ela não tiver revestida desses veículos anteriores, que foram dados pelas hierarquias, que na verdade foram nós mesmos que fomos passando por esse estágio anterior, nós não teríamos como hoje se expressar aqui, por exemplo, usando o verbo nesse plano, porque nós não teríamos voz, não teríamos nem os órgãos, né? Então, para criar esses veículos, então a divindade teve que, por centenas de milhares de anos, através desse itinerário cósmico, que é o itinerário da própria divindade, mergulhando na matéria, né? Ciclos por ciclos, caminhando, como diz o planetário, né? Ele é o divino peregrino, aquele que é o dos pés inchados, né? Aquele que está de tanto caminhar, né? De globo em globo, de civilização em civilização, fazendo com que o espírito transforme a matéria e dê consciência. Então, nesse momento que nós estamos aqui ressurgindo nessa fase da humanidade, fazendo com que a matéria adquira um novo estado de consciência, que a humanidade hoje que está encarnada, com várias vestes, consiga agora despertar essa veste já da mente abstrata, onde a gente consegue entender onde a gente veio, nossa origem cósmica, no qual raça que estamos, no qual planeta, no qual globo, no qual sistema, no quarto sistema de evolução, né? No quarto globo, já indo para o quinto globo de evolução, né? Então, isso é decifrar a esfinge, né? O físico, o vital, o astral, o mental, esse estado todo de consciência. E agora, para onde que eu vou, né? Que se pergunta assim, eu estou em retorno para casa, eu estou voltando para a casa do pai, é o filho pródigo. Então, qual que é o ponto de chegada? O ponto de chegada é chegar nós estamos no quinto degrau, por exemplo, nós temos o sexto e o sétimo, para chegar no oitavo, que é a casa do pai novamente. Para que de lá, depois de um pralaya, um momento de absorção cósmica, se lance novamente para um novo sistema evolutivo acima de tudo, qualquer coisa que já existiu, não é? Então, esse é saber de onde que eu estou, para onde que eu estou. Não é saber assim, será que amanhã eu vou ter saúde, vou ter o quê? Mas nós podemos mais ou menos saber se a gente
souber o que estamos semeando hoje, amanhã nós vamos ter mais ou menos o que nós fizemos hoje, né? O que a gente pensar hoje vai colher amanhã, o que a gente sentir hoje vai colher amanhã. Isso dá para perceber mais ou menos isso. Mas não vamos ter exatamente 100% de certeza que vai ser isso ou aquilo, porque ainda nós não trabalhamos a nossa consciência, a despertar a nossa consciência integral, né? Nós estamos, desvendando, nós estamos rompendo a mente abstrata, a mente concreta para a mente abstrata, né? Então, quando nós fechar, ou seja, quando as nossas espiras, que são no quarto nível de evolução para o quinto, quando abrir essas novas espiras, que nós abrirmos, igual você citou no começo, que nós começar a ver com os olhos da mente, ver com os olhos que não são os olhos físicos, ver isso que já estamos conversando aqui, que é outras dimensões, né? Aí sim nós vamos conseguir, talvez... mas isso nem vai nos interessar mais, assim, saber o que vai acontecer amanhã fisicamente. A gente vai interessar o estado de consciência, não se a gente vai estar aqui em Cascavel, vai estar lá em outra cidade, em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer que seja. A gente vai interessar se a consciência que a gente tem. Esse é o local. A consciência que a gente tem... A consciência que a gente tem é que vai levar para o lugar. Por exemplo, a gente pode estar no quinto sistema, no sexto, no sétimo, ou estar nos reinos animal ou vegetal, vai depender do nosso estado de consciência, né? E esse estado de consciência é que vai dar tônica do local onde a gente está ou vai estar no futuro ou agora no presente. Tinha dado uma travada ali, mas não sei o que vocês acham. Acho que deu para entender o que o Benê falou, né? Sim, só o finalzinho ali mesmo que começou a travar mesmo. É porque você estava numa linha de raciocínio, deu para a gente preencher um pouquinho das lacunas, que deu uma cortada ali. Mas é bem interessante isso, você se entender, né? E saber que o que você está plantando hoje, amanhã você vai colher. Então, tá tudo certo, né? É a lei da ação e da reação, né? Como é que você vai querer lá na frente colher morango se você está plantando batatinha? Você vai colher batatinha e tá tudo certo. Isso mesmo. Mais alguma questão que vocês queiram trazer para a nossa conversa? Hoje nós demos uma geral também, né? Esse itinerário é muito interessante porque mentalmente, assim, na nossa abstração, a gente vai, faz umas voltas, assim, a gente viaja assim, fazendo a nossa construção das nossas abstrações, trazer aquilo que a gente já estudou, que a gente já leu, que a gente já escutou, para o nosso dia a dia, fazer esse metabolismo, eu acho assim, muito importante, porque senão fica muito, muito distante a nossa prática, né, do nosso dia a dia com aquilo que a gente estuda. Blavatsky sempre falava assim, que era honra a tua teoria, aquilo que você sabe com a tua prática, porque senão fica vazio. E nessas nossas conversas dá para a gente olhar para a nossa vida e ir trazendo, nossa, e tantas coisas da cosmogênese, da antropogênese, das coisas que a gente vai estudando, a gente conseguir enxergar isso no nosso dia a dia, e depois, com o decorrer no nosso teatro da vida, a gente olhando isso assim, nossa, daí você encontra essa questão da lei da ação e reação, e aquilo deixa de ser só teórico, mas passa a você ver sincronicidade na sua vida, a lei, você começa a enxergar que não é uma questão assim, você já não é mais folha ao vento, tem alguma coisa que está tentando conversar com você, que vai trazendo várias questões para a tua vida, assim, pera, então se está vindo novamente isso, será que não é alguma coisa que eu preciso olhar novamente? Será que eu não fiquei em recuperação nessa matéria?
que está voltando e voltando, assim, alguma coisa aí tem. Então você começa a conversar e a dialogar com a sua própria vida, porque o roteiro, se por acaso você não cumpriu alguma coisa, ele sempre vai voltar. Então nesse teatro da vida dá para a gente pegar alguns detalhes e daí fica mais tranquilo para não ser o que o Binê falou, que não ser folha ao vento, né? Mais alguma? Uma hora boa também de, se quiser fazer algumas perguntas, né? Ou levantar alguma coisa que gostaria, né? Pode. Às vezes no diálogo assim acaba surgindo um pensamento qualquer, uma dúvida. É bom, momento bom de conversar. Por enquanto não surgiu ainda. Uhum. Qual a fase que tá agora o peregrino lá, Jean? Eles passaram a parte agora das meditações na prática. Ah, tá. Legal. Estão colocando em prática agora os yogas, né? O pranayama, o globo azul e os yogas. Então, foi colocado partezinha por partezinha para explicar, né? E agora é colocar em prática, e na hora da prática surgem algumas dúvidas, e daí na semana que vem daí a gente já põe, esclarece algumas questões, né? E daí vai indo adiante. Por enquanto não consegui praticar muito, então ainda não consegui sentir tanto. Bacana. É como juntar as pérolas, né? As pedras preciosas, vai juntando de uma em uma e vai colocando no seu cinturão. Deltora Quest, né, Gia? Sim, colocando o cinturão daí. Tem uma série de livros que nós nem sonhávamos em conhecer a eubiose e tudo mais, mas aqueles livros são muito iniciáticos. Gente, é uma coisa... Deltora Quest, o nome dos livros. E são 7 pedras preciosas, cada um ligado a um chakra, cada um com uma pedra de poder, tem uma determinada... e daí é o rei de Edom. Gente, aquilo ali, olha, é muito legal aqueles livros. E nós líamos para eles quando eles eram crianças, acho que 6, 7 anos, né? Já acho que você um pouquinho antes também, né? Era uma das séries que a gente lia para eles antes deles dormir. A gente sempre tinha esse hábito de fazer isso. E era muito bom. Foi para vocês? Eu lembro que foi na época que eu comecei. Oi? Na época que eu comecei a aprender a ler, que eu estava começando a ler o Doutora Quest, tentar ler. Sim, foi um dos primeiros livros mesmo que vocês pegaram para... e daí antes eram só livrinhos mas de séries mesmo. Acho que foi a primeira série que daí a gente finalizou toda a saga, né, do Deltora Quest. Bem interessante. Verdade. Tão bom. Nossa, a lei é primorosa, né? E foi por um acaso, né? Que não existe a lei da causalidade, que colocou aquele livro na nossa mão. E daí, depois disso, a gente foi desenvolvendo. É muito legal. Agora, eu fazendo aquele exercício que eu falei que era para fazer, de olhar para a vida atrás e assim, nossa, olha só, isso daqui, ó, agora faz sentido, porque isso ali contribuiu para que, no caminho da iniciação. A lei sempre coloca a gente para trabalhar, para evoluir mesmo, né? Então, e é muito legal a gente perceber essas pérolazinhas que eles vão colocando ali, ó, né? Vai plantando algumas sementinhas para que a gente vá depois colher, né? Esses mesmos conhecimentos, depois isso faça sentido, né? Como a tia Vanil sempre fala, né? Minha irmã, é ligar com cré. O tá perdidinho lá, passa o tempo, né? Depois, nossa, agora isso faz sentido. Você faz algumas ligações, nossa, isso, para mim, assim, eu adoro fazer esses processos
de entender um pouquinho mais sobre a existência. O que será que eu estou fazendo aqui? Quando alguma coisa cai uma ficha, né? Daí, e para quem é muito novinho não sabe o que é cair uma ficha, né? Você sabe, né, Jéssica, o que é cair uma ficha, né? Então tá bom. Você também sabe. Na minha época. Não sei, não. Os orelhões antigos, para você fazer uma ligação, você pegava uma ficha que era como se fosse uma moedinha, que era cravadinha, e você tinha que colocar a ficha. Quando conseguia completar a ligação, daí a ficha caía e você podia conversar com a pessoa, senão era devolvida a ficha. Então, por isso que foi cunhado esse dizer, caiu a ficha. É quando você conseguia fazer a ligação, caía a ficha. Então, por isso que cair a ficha é quando a gente consegue fazer a ligação de uma coisa com a outra, né? Por isso que só os antigos... Nossa, nem imaginava. Nem imaginava que era isso. É questão dos orelhões antigos, da forma da comunicação antiga, né? Que era... Isso é cair a ficha. Sim. Tem que explicar para essa nova geração essas tecnologias antigas, né? Porque daí faz sentido. Porque senão a pessoa caiu a ficha. Que nem fazer nas coxas. As pessoas não têm ideia para o que significa fazer nas coxas. É que antigamente as telhas de barro do período colonial do Brasil, eles pegavam o barro e faziam o molde daquela telha colonial na coxa. Quando mudavam os escravos, o tamanho da coxa era diferente. E daí, quando eles iam fazer o telhado, não dava certo. Por quê? Porque mudou a coxa. Então, fazer nas coxas não dava certo. Depois eles colocaram um molde, que daí, fazendo o molde, unificou, então todos ficavam da mesma forma. Quando eram feitos nas coxas, não dava certo o telhado. Então, isso é fazer nas coxas. Mais um pouquinho de cultura. Saber da onde veio esses dizeres, né? Esses dialetos populares. Isso, exatamente. E que ajuda a gente a entender, porque senão não tem como, né? Tem mais um outro que daí agora um pouquinho de cultura inútil, que é a questão do trem. Que na língua portuguesa de Portugal mesmo, trem significa coisa, né? Tem até uma forma assim, do dialeto de Portugal mesmo, então significa objeto, aquilo, né? Quando eles vieram para colonizar o Brasil, muitos foram para Minas Gerais e muitos mineiros colocaram a questão assim, utilizando a palavra trem para denominar coisas. Aquele coisa ali, aquele trem, né? E depois veio a máquina a vapor, foi colocado a ferrovia e tudo mais, e a locomotiva também, ela trazia muitos objetos que tinham sido encomendados. Então, aquela locomotiva também passou a ser chamado trem, mas o original mesmo é objeto, são coisas. Então, os mineiros que estão certos em chamar tudo de trem. Então, é mais uma coisa assim que a gente pensa, não, o mineiro chama tudo de trem, mas trem tem essa conotação de coisa, né? E o trem mesmo é a locomotiva, que é da parte ferroviária. Então, para você ver que tem coisas assim que a gente precisa expandir o nosso conhecimento desses trem danados e de coisas que tem para a gente aprender. É verdade, essa do trem eu também não sabia, não. E lá em Portugal, trem é comboio, né? Daí chama de comboio em vez de... Mas... E é justamente dessa questão, sempre chamada da coisa em si, né? A gente vai aumentando o nosso vocabulário e agregando novas palavras, mas isso tem uma questão cultural, uma tradição, alguma coisa que fez sentido naquele momento. E se a gente sabe disso, aquilo passa a fazer sentido para a gente, porque senão fica uma coisa sem entender, né? E daí você vai colocando um monte de informação na cabeça que não fazem sentido. Então, daí não ligar com cré, né? Como dizia Matheus. E ligar com cré é importante nesse processo todo, para que a nossa linha de raciocínio tenha discernimento, que não seja só informações jogadas dentro da nossa cabeça. Que a gente saiba
metabolizar e fazer alguma coisa com isso, né? Então, isso é importante. Eu acho que esse comentário que você fez tem muito a ver com a iniciação, porque a iniciação é justamente isso, né? Compreender o processo. Por isso que a iniciação que a gente passa pela iniciação simbólica, né? Que é a iniciação que a gente está fazendo, é para entender, saber a origem das coisas, o significado, o nome, e a gente, se a gente não souber, a gente fica só baseado na fé, em acreditar que aquilo é isso, é aquilo, né? Então, a gente depende de alguém para falar se aquilo liga com Deus, se não liga, você vai pedir auxílio para um intermediário, né? Já com a iniciação, nós começamos a tirar começamos a entender a simbologia das coisas, né? Estudando os símbolos, a iniciação simbólica, para que nós mesmos, por si só, tiremos assim os véus. Nós vamos vendo o que significa, por exemplo, o sol oculto, né? O que significa aquele símbolo do triângulo, o que significa aquele olho no centro do triângulo. Aí, à medida que nós vamos sabendo o significado disso aí, e vamos ligando com o real, que seria, por exemplo, lá, saber o que é prana, né? Aí nós vamos desmistificando e vamos aí, no lugar de ficar sem saber fazer essa ligação, compreender o processo real da evolução, da existência, né, do universo. Então, isso que você falou tem realmente a ver com o processo iniciático. A iniciação é isso, né? É fazer com que a gente tire nossas próprias conclusões. E para fazer isso, a gente precisa entender o significado. Inclusive, às vezes, até, você vê, a gente estuda as cores para saber o significado das cores, a ligação que ela tem com o som, com os números, né? Com as formas geométricas, e depois como isso manifesta na matéria, na matéria, por exemplo, no mineral, no vegetal, no animal e no ser humano, nos seus diversos... Então, isso é o cerne da iniciação, né? Verdade. Alguém tem mais alguma dúvida? Por aqui, estou tentando ouvir aqui na medida do possível aqui por aqui. Já está ótimo. Vamos fazendo o nosso melhor sempre, né? Tranquilo, filha. O importante é isso aí. Estamos aí juntos, né? A gente não é quantidade, né? É assim a intensidade que a gente coloca, né? A quantidade não. Se a gente pegar uma frase e meditar nela, a gente pode tirar um oceano dela, né? E se a gente pegar um oceano e não souber o que está falando, não sai uma frase. Verdade. E às vezes é uma questão, é uma sementinha, que aquilo em meditação se transforma numa árvore frondosa, alguma questão assim, muito importante. Então, como você falou, não é a quantidade, é a qualidade e aquilo de você pegar e realmente dar importância, né? E fazer com que aquilo ali se metabolize, plante, faça alguma coisa com isso, coloque em prática na sua vida, que daí isso faz sentido, né? E daí tem como brotar. Se não colocar na terra, né? Se não colocar no nosso dia a dia, não brota. É isso mesmo. Muito bom. Estamos todos aí. Cada um coloca um pouquinho, né? No mesmo... na mesma arca, né? Um pouquinho, cada um dá sua contribuição e forma essa beleza que nós temos, que é a humanidade caminhando na busca de um novo estado de consciência. Verdade. Agora, a única coisa é saber o que a gente... A qualidade daquilo que a gente está colocando. Então, o que a Jéssica colocou ali é muito importante. Às vezes, a qualidade, né? Se coloca uma pedrinha bem mais de qualidade muito boa, quer dizer, tem às vezes o valor de quem coloca uma carreta, né? É verdade. E a coisa preciosa, por exemplo, um pedacinho que seja de diamante, né? Tem um valor muito maior do que um caminhão inteiro de carvão, de qualquer outro tipo de pedra qualquer, né? Então, que a nossa contribuição seja, assim, primorosa, que a gente consiga dar o nosso melhor.
E nisso, a gente faz isso, acho que quando a gente tem um pouco mais de consciência, faz isso na nossa vida inteira, no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor, na educação dos nossos filhos, então, a gente pega o que tem de melhor. É assim que a evolução também funciona, porque os nossos filhos são a nossa oitava superior. Então, tudo que a gente tem de bom, a gente pega essa sementinha, toda essa coisa preciosa desse nosso diamante e repassa, e assim vai indo adiante, né? Então, enxergar isso como a nossa melhor coisa, a nossa melhor... aquilo que a gente traz, a gente metaboliza, faz um polimento, né? Transforma chumbo em ouro, né? Na quantidade que a gente consiga em certos aspectos, e repassa para a próxima, como se fosse uma corrida de bastão. Então, a gente passa o bastão para a próxima geração, e que essa próxima geração consiga pegar aquilo ali, aprimorar cada vez mais, né? E trazendo a sua matéria bruta e transformando em matéria-prima, né? Em matéria mais primorosa mesmo, né? Então, e é muito bom a gente enxergar isso. Ter consciência disso é muito bom. Olhar para os nossos filhos e dizer, nossa, olha só, daqui, ó, é a minha melhor parte. E daí os filhos dos nossos filhos que ainda não têm esse privilégio, mas e daí enxergando esse processo evolutivo. Eu acho que não tem melhor coisa do que você conseguir chegar a um ponto da tua vida e olhar para isso. Deve ser algo muito bom. Não tem como negar que eu venho de vocês dois, que é tal mãe, tal pai, tal filho. É verdade. Você é uma mistura boa. Assim, dá para ver assim, ó, metade da sua mãe, metade do seu pai em você, com toda certeza. Mas então tá, gente. Olha, muito obrigado. Foi muito bom conversar, né? Esse nosso tempo, como a gente conversou antes, assim, ó, não é uma necessidade assim, ó, de uma quantidade, mas o tempo que a gente consegue elevar o nosso pensamento. Nossa, a maioria das pessoas não consegue ficar mais de 1 hora conversando sobre os assuntos que a gente consegue. Então, eu fico bem feliz com isso, sabe? E é uma coisa assim que me alimenta, que faz com que é prazeroso, é muito bom, né? De vez em quando eu fico pensando assim, meu Deus, o que a gente vai conversar amanhã? Mas daí vem algumas inspirações. Essa semana foi o Gustavo que contribuiu para poder trazer o tema. Então, quando vocês tiverem alguma contribuição também, por favor, postem no grupo ou me mandem particular também, né, para que a gente possa sempre colocar, porque está tendo, eu estou percebendo assim, que é uma linha onde a gente está, cada semana a gente constrói um pouquinho mais, sabe, do nosso bate-papo, assim, agrega um pouco mais. Então, aquilo que a gente conversou anteriormente ajuda a gente a entender o próximo assunto, né? E a gente poder passar esse tempo juntos e cada um dar a sua contribuição é maravilhoso. E não existe assim, contribuição menos ou mais, mas é juntar tudo que vai dar o tempero, assim, um pouquinho de sal, um pouquinho de cúrcuma, tempera ali, ó. Quando vê, faz um prato delicioso. E cada um traz a sua contribuição. Então, eu agradeço muito e gosto muito desse tempo que a gente consegue fazer essa tertúlia, né? Essa contribuição para a gente conseguir conversar nesse sábado à tarde. Então, obrigado, gente. Eu que agradeço. Obrigado. É sempre muito bom esse compartilhamento de conhecimentos e experiências. Legal. Muito obrigado aí também. E é um momento muito, muito agradável e proveitoso, né? Cada minuto, cada segundo nosso aqui, ele é único, né? Não se repete. Então, quando é dedicado ao trabalho de melhorar nosso estado de consciência e da humanidade, ele é bem empregado. Então, que a gente lembre que, é bom só recordar,
que iniciação não é uma coisa à parte da vida. Toda vida é iniciação, né? A gente está em casa, a gente está triste, se tiver algum problema para resolver, tudo isso tem valor iniciático. Se a gente estiver trabalhando na iniciação, a gente vai descobrir onde a gente está burilhando ali. Então, o dia a dia nosso vai ter os desafios, né? Aí, esse momento aqui é um momento onde a gente vai colocar aqui e como que fazer assim, sair um perfume daqueles momentos anteriores. Mas aí, a iniciação está aí no dia a dia, né? No nosso trabalho, na hora de dormir, na hora de levantar, nas dificuldades que tem, nas facilidades. Então, a iniciação é um conjunto, no relacionamento com as pessoas, naqueles desejos que a gente tem e ainda não conseguiu reciclar, e também naqueles altos desejos de fraternidade que a gente quer colocar em prática. Tudo isso é iniciação. Obrigado a vocês. Obrigada pela conversa mais uma vez. Obrigada pela participação e pela... É parcial aqui, mas estamos indo. Você traz a contribuição, assim, porque a gente não consegue ver tanto a questão do invisível, mas cada energia de uma pessoa que esteja ali, então, e você abrilhantou assim, ó, com duas figurinhas lindas e maravilhosas ali, né, trazendo, isso tudo faz parte, assim, faz com que a nossa energia aqui, ó, se modifique, e isso também contribui, né, então, muito obrigado pela contribuição de você, Jean, da Jéssica, do Benê, né, então, e assim a gente vai colocando, daí eu coloco também junto a minha ali, a gente mistura tudo e dá essa coisa maravilhosa que foi a nossa 1h30 conversando sobre algo tão primoroso, tão gostoso, né, e que vai agregar um pouco mais na nossa vida, que daí a gente meditar e pensar sobre aquilo, assim, nossa, olha só, lembra que a gente conversou sobre certos aspectos, e daí vai começando a fazer mais sentido, e eu acho assim que a iniciação só se dá quando a gente consegue fazer essa partilha, porque sozinho, eu acho que a gente não vai muito longe, a gente pode até ir, mas chega lá, você vai ter que voltar porque faltou algumas questões que você não trocou. É como se a gente tivesse um álbum de figurinhas, a gente precisa trocar umas figurinhas com os nossos amiguinhos que estão aqui, ó, na iniciação, que estão nesse nosso caminho iniciático, para que a gente possa completar o álbum quando chegar no final, né? Assim, ó, que, como o Benê bem falou, que é a volta do filho pródigo. Todos nós vamos ao ponto de início. Mas como a gente vai chegar a esse ponto? Como é que a gente vai voltar à casa do Pai, né? Então, é algo assim que é para se pensar e se meditar um pouco mais sobre isso, né? E quem sabe a gente possa conversar sobre isso na semana que vem, né? Então vamos já pensando sobre isso e daí já colocando algumas questões lá no grupo, beleza? Pode deixar. Verdade. Quem corre sozinho corre mais rápido, mas quem corre em grupo vai mais longe, né? Exatamente, com boa companhia, então vai conversando, quando vê, chegou. Legal. Então tá bom. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Um abraço para todo mundo, viu? Tchau. Até semana que vem. Até mais. Tudo de bom. Até mais.